vamos lá então. Continuando, eu tenho meus atributos aqui. E agora a primeira coisa que eu vou fazer, eu estou com a minha classe estruturada, né? Então aqui eu tenho minha classe, Reptile, e eu lá na minha... Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, e para testar isso eu vou utilizar a classe principal. Eu não vou utilizar essa aqui, tá? Essa aqui é que vem com a... Já como o NetBeans já cria ela. Eu posso ter mais de uma classe principal, né? De acordo com a minha necessidade. Eu vou criar aqui uma classe principal, um novo, classe principal Java, né? Eu vou chamar esse aqui do Xbox. Tá, então como é que eu jogaria? Porque seria eu jogar mesmo, seria eu configurar mesmo, né? Não seria jogar porque a gente não tem condição de fazer isso, né? Agora, mas aqui seria a aplicação da minha classe. Quer dizer, aqui eu crio a minha classe, né? E nesse arquivinho aqui eu testo ela. No caso do Xbox. Para usar esses meus atributos, eu faço o seguinte. Eu atribuo valores para ele. A primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu quero utilizar minha classe Reptile, é eu criar um objeto, é instanciar minha classe. Então vou chamar de P1, de personagem 1, igual a new Reptile. Então para instanciar minha classe é só isso, né? Eu dou o nome da classe, digo a variável que eu quero usar, que vai ser a minha instância dela, ó, o meu objeto da minha classe, igual a new, o nome da minha classe. Quer dizer que eu estou criando uma nova instância da classe Reptile em cima do personagem 1, que seria o P1. Aí eu posso atribuir valores para ele. Por exemplo, P1 ponto, qual é o botão que dá o soco forte? Eu não estou aqui com os comandos, não lembro, né? Então eu vou botar qualquer coisa. Tá? Por exemplo, soco forte no quadrado. Não vou botar todos aqui por enquanto. A garra é no R1. O chute forte é na bolinha. Sei lá. Então eu vou colocando aqui os meus valores, certo? Então assim, beleza. Eu vou atribuindo todos os meus valores da forma que eu quiser, certo? Bem fácil por enquanto, né? Aí lá embaixo, em algum momento, eu quero exibir na tela os valores que eu atribuí. Tá? Então, para isso eu posso usar ou JOptionPane ou System.out. Eu vou usar o System.out primeiro. Essas são as saídas, aí é programação em Java. Eu vou jogar na minha tela o seguinte. O soco forte. Aí eu vou jogar na tela aquele soco forte que eu atribuí ali. P1 ponto soco forte. Certo que eu estou atribuindo na tela aquilo que eu incluí. É só mais para teste, né? Chute forte. P1 ponto chute forte. Tá? Tô jogando na tela. Aqui eu tô criando a instância da classe, ou seja, o meu objeto. E aqui eu estou atribuindo valores para os meus atributos da classe. Tá ok? Então, é isso aqui, é o basicão mesmo, né? Eu crio a classe, atribuo valores e exibo na tela. Claro que a forma como eu faço isso, cada um pode fazer a sua, né? Então, tipo, usar os elementos do Java de acordo com o conhecimento de cada um. Eu vou executar esse arquivo. Importante aqui não rodar o projeto, que se eu rodar o projeto ele vai rodar sempre o projeto que está configurado como principal, que normalmente é o mesmo nome do projeto. Eu quero rodar o Xbox. Então eu vou executar meu arquivo, Shift F6, executar arquivo. E tá aqui, ó. Olha lá. Ele me jogou na tela o soco forte, que é no quadrado, e o chute forte, que é no bolinho. Ok?
basicamente, né, a primeira parte é isso aí. Tá? A primeira parte é isso aí. Ainda falando de atributos, né? Agora a gente vai criar o nosso primeiro... Bom, vamos criar nosso primeiro método. Aqui eu estou com meus atributos. Agora eu vou criar meus métodos. O primeiro método eu vou criar que vai ser o para o bolinha fraca. Então eu vou criar assim, ó, string, como é que eu chamei? Tem o invisível, ácido, bola rápida e bola lenta. Sei lá. Não vou ficar pensando muito qual o comando aqui, porque o importante é ensinar a ideia, né? Então eu vou pegar aqui, ó, em string, vamos lá, invisível. O que vai fazer esse meu método aqui? Esse meu método ele vai fazer o seguinte, ele vai me retornar uma string com o comando que eu tenho que dar para jogar a bolinha. Considerando que, para ficar invisível, né? Considerando que para ficar invisível eu tenho que botar para baixo, para cima e usar o chute forte, por exemplo. É algo parecido com isso, né? Baixo, cima, chute forte, vamos botar. Então, se para ficar invisível é baixo, cima, chute forte, eu vou retornar isso aqui para ele, ó. Baixo, vírgula, cima, vírgula, mais chute forte. Esse aqui é o comandinho para ficar invisível. Então o invisível é baixo, cima, chute forte. Claro que aqui eu não usei acento, né? Evitar sempre usar acento. Se é cedilha, caracteres especiais, vamos evitar, né? Pode dar problema na programação depois. Então, aqui eu retorno invisível, que seria baixo, cima, chute forte. Então, esse aqui é meu método, não. É o método, ele não recebe nada como parâmetro. E me retorna baixo, cima, chute forte. Vamos ver esse troço funcionando agora. Ó, exibe na tela os valores. O soco forte é isso aqui, o chute forte é aquele ali. Eu posso querer jogar na tela aqui. Quando é método tem que botar o abrir e fechar parênteses, né? Mesmo que eu não tenha parâmetros. Então eu vou jogar na tela o seguinte. Vou botar assim, ó. Comandos especiais. Vai ficar lindo. Comandos especiais. Aí eu vou jogar na tela o seguinte. Invisível. P1 ponto, invisível. Olha só que legal. Peguei meu método invisível. E aí quando eu rodar de novo. Olha só. Golpes básicos. Soco forte ao quadrado, vou ter que chute forte ao bolinha. Comandos especiais. Olha como é que fica. Invisível. Baixo, cima, bolinha. Pegaram a ideia? Ó. Já fiz uma chamada de atributos. Atribui alguns atributos aqui. E aqui já usei um método também, né? A diferença então é que o método ele vai pegar o que está escrito lá. Tá, mas para que eu faço isso, né? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui... Deixa eu organizar essa bagunça aqui. A primeira parte que eu tenho é configuração dos botões, que é diferente dos comandos. Né? Então a primeira coisa que eu tenho é a configuração dos botões. Vou dar um espacinho em branco. Vamos dar um barra N antes, né? Pera aí. Vamos ser tão grosseiro assim. E aí depois eu tenho os comandos especiais. Então aqui eu tenho a configuração dos meus botões. E depois eu tenho os meus comandos especiais. Agora vai ficar mais bonitinho.
Ó, o invisível é baixo, cima, bolinha. Tá, vamos fazer mais um. Ficou claro, né? Ó, olha lá. Configuração dos botões. Botei aqui, comandos especiais, baixo, cima, bolinha. Vamos configurar algum outro aqui. O ácido, como é que eu chamei? Ácido. Então, baixo, acho que é baixo trás, não me lembro mais. Ou baixo frente, sei lá, não me lembro. Então, baixo frente, mais soco fraco. Aí, bom, vou ter que configurar o soco fraco aqui, né? Mesmo que eu não escreva na tela, se não quiser, vamos ver aqui, ó. Triângulo. Aqui, claro, teria que colocar todos, soco forte, soco fraco. Uma hora a gente vai fazer isso aí, mas por enquanto eu vou fazendo alguns, que senão fica muito... Ó, ácido, fica muita coisa para fazer. Para exibir o ácido, então é P1 ponto ácido. Olha lá como é que vai ficar, bem organizadinho. Notem o seguinte, o legal da orientação a objetos é como é que eu faço para ele ficar invisível. Não interessa, tá lá na classe, né? Então eu só uso aqui na minha classe principal. Ó, executo o arquivo, olha lá que legal. O ácido, baixo, frente, triângulo. Ok? Bom, então eu tenho a configuração do meu Reptile, a configuração dos comandos, né, para ele. E agora eu vou fazer, bom, essa aqui é a configuração para Xbox, né? Eu poderia ter a mesma configuração, eu poderia ter a mesma ideia pro PlayStation. Eu crio uma classe principal chamada PlayStation. Olha a diferença, né? As classes principais são as nossas classes de teste. No caso, a classe Reptile ali é uma classe com a estrutura dos meus arquivos, tá? Não dá pra confundir isso aí. Até essa Mortal Kombat, ó, vou botar fora. Apagar, não vou usar isso. Então eu tenho meu PlayStation aqui pra testar. Tá. O meu PlayStation, o início é igual, ó. Eu sempre começo com new. Vou chamar de P1 de novo, poderia ser outro nome aqui, tá? Como eles são de rivais, eu vou chamar de personagem, não importa, né? São concorrentes. Igual a new Reptile. Eu vou fazer o seguinte, personagem 1 ponto. Mesma coisa, meu chute forte, bom, meu chute forte do PlayStation é o quadrado. Agora eu estou botando qualquer coisa. Personagem 1 ponto, o soco forte é o X. E o soco forte, não, e o soco fraco vai ser a bolinha. Agora já não estou nem mais pensando muito, botando qualquer coisa. E mais um só. E o botão, voltou o cachorro. E o botão que agarra é o R1. Certo? Então essa aqui é a estrutura. Para exibir na tela eu vou ficar com preguiça e vou copiar do outro, para não ter que fazer toda aquela onda. Mas o início é que muda. Só que onde eu tinha P1, eu vou ter personagem 1. Personagem 1. Personagem. Pronto. Então assim,
que mudou? Mudou os valores dos meus atributos, né? Mas se eu botar ele para rodar, executar arquivo, olha as configurações do botão. O que mudou aqui, ó? Por exemplo, para ficar invisível é baixo, cima, quadrado no Xbox, no PlayStation. E o ácido é baixo, cima, bolinha, por exemplo, né? Vou botar aqui, ó. Ó, no PlayStation, a configuração dos botões é essa. Por exemplo, né? Quadrado, X, bolinha, pá, pá, pá. E os comandos especiais, para te ficar invisível, é isso aqui. Para te jogar um ácido, é isso aqui. Acho que tá direitinho, né? E se eu rodar o Xbox, só mudou a classe principal, muda o comando de acordo com a especificação dos botões. É só o que muda. Aí, por exemplo, eu notei que ficou um espaço em branco entre o baixo e o frente aqui, né? Tanto num quanto no outro. Eu posso ir lá na minha classe Reptile, quer dizer, vou em um lugar só e tiro o espaço em branco. Então, o que é legal da classe aqui, ó? O Reptile, para ficar invisível, é baixo, cima, chute forte. Ele é baixo, cima, chute forte em qualquer console que ele for trabalhar. Que a gente for usar que a gente for jogar o jogo. Então ele é baixo, cima, chute forte em qualquer um. O que muda é que dependendo da configuração de botões que existe no videogame, vai ser baixo, cima, bolinha, baixo, cima, triângulo. Só que isso aí, para a classe Reptile, não me importa. Por que não importa? Porque a configuração do que é o chute forte, ela vai ser dada na minha classe principal, que digamos que seria a minha classe de configuração do videogame. Né? Aqui eu não teria isso. Então o invisível retorna baixo, cima e chute forte, e o ácido é baixo, frente, soco fraco, por exemplo. Tá? Isso aí é para qualquer videogame. O que vai mudar é que na hora que a gente for testar o nosso videogame, a gente vai botar a nossa configuração e ele vai me responder diferente. Então lá no Xbox, quando eu mandar ele exibir o invisível, ele vai me colocar lá baixo, cima, bolinha. Por que bolinha? Porque eu defini que o chute forte é bolinha. No PlayStation, eu defini que o chute forte é o quadrado. Então vai ser baixo, cima, quadrado. Mas notem que eu não precisei configurar o meu método ácido em cada um dos videogames. Bastou configurar na minha classe. Então isso é que é uma das características legais da orientação a objetos. Ok? Então, nós vamos já ir adiante. Tá feio, horroroso isso aqui, mas não importa. Então, essa é a ideia até aqui. Né? Então, qual é a diferença de atributo para método? Né? O método é uma função, ele vai fazer uma operação dentro dela. As nossas operações aqui, elas são operações bem simples. Elas retornam só uma string. Mas a gente pode retornar outras informações, como a gente vai ver mais adiante. Tá? Então, essa aí é a ideia básica então, de utilização de atributos e métodos nas minhas classes. Tá? Bom, na próxima videoaula a gente vai ver alguns detalhezinhos de encapsulamento, né, e o método construtor das minhas classes. Tá? Na próxima videoaula a gente vai trabalhar com Reptile e vamos explicar o encapsulamento e o método construtor e algumas dicas de boa prática de programação orientada a objetos. Certo? Então é isso por agora.